Wuhan, China. Dezembro de 2019, Wuhan, centro da China. Algo estranho acontecia com os moradores locais. As pessoas estavam adoecendo repentinamente. Pessoas como o pai de Wang Wei. Quando meu pai ficou doente, a gente não se preocupou tanto. Os sintomas que ele tinha eram febre, fraqueza e perda de apetite. E também dificuldade de respirar. Acreditando ser uma gripe de inverno, a família de Wang Wei não quis arriscar e o levou até o hospital. Disseram que era uma provável pneumonia. Mas no hospital havia uma série de casos como o do pai de Wang Wei. E os médicos estavam apreensivos. Em poucos dias, especialistas perceberam que a gripe misteriosa era, na verdade, um novo vírus infeccioso. Um que ameaçava se espalhar rapidamente. Cientistas na China estão investigando se uma nova variedade de vírus é responsável por um surto de pneumonia na cidade de Wuhan. Os especialistas à frente da investigação do novo coronavírus localizaram sua origem no mercado de animais de Huanan. As autoridades chinesas então o fecharam e as amostras retiradas do local sugeriram que, assim como o SARS, o novo vírus talvez tenha vindo dos morcegos. Os morcegos são mamíferos únicos. Nós temos cerca de 5.000 espécies vivas de mamíferos. E 20% delas, ou seja, 1 em cada 5 é um morcego. Morcegos são os únicos mamíferos voadores. Eles têm um sistema imunológico muito especial, então não adoecem com o vírus. Felizmente, a transmissão do vírus para o humano é muito raro que aconteça e muito difícil. Então hoje sabemos que a maioria dos vírus que os morcegos carregam e que causam doenças zoonóticas em humanos são através de um animal intermediário. Uma forma de revelar os segredos de um vírus é analisar seu código genético. Dias após a divulgação do surto, cientistas chineses descobriram a sequência genética do vírus e a dividiram com o mundo. O que é muito importante é que há cerca de 20 ou 30 anos nós somos capazes de sequenciar o genoma de um novo vírus. Isso significa que podemos entender como os blocos construtivos do vírus estão encaixados e também podemos dizer muitas vezes de onde o vírus veio e para onde está indo. E uma vez que tínhamos a sequência genética desse coronavírus, foi possível identificar que ele era muito parecido geneticamente. Cerca de 80% de sua constituição genética era parecida à do vírus da SARS. 9 de janeiro de 2020. Em Wuhan, o novo coronavírus causa sua primeira morte. A vítima é um homem de 61 anos que havia visitado o mercado de Huanan. E ainda mais preocupante, cerca de 5 dias depois, sua esposa, que não havia ido ao mercado, também é diagnosticada com o coronavírus. Isso mostrou pela primeira vez que o vírus era transmissível de humano para humano. Uma evolução assustadora. Os vírus podem ser transmitidos entre indivíduos de várias formas diferentes. Alguns vírus são transmitidos através do contato com o sangue. Outros vírus são os que chamamos de aerossóis. Esse vírus é capaz de se conectar a pequenas partículas de poeira no ar e ainda permanecer nessa partícula por muito tempo. Tanto que quando sopra o vento, ele ainda está lá e pode viajar longas distâncias. E tem a transmissão por gotículas, que é quando você está relativamente perto de alguém e se a pessoa espirrar ou tossir, você pode entrar em contato com essas gotículas e se infectar. As primeiras pesquisas sugeriram que o novo vírus poderia sobreviver fora do organismo por períodos significativos. Ele poderia ficar suspenso no ar por horas e permanecer ativo por dias em superfícies duras como metal. Precauções. Estava claro para os cientistas que esse novo coronavírus era altamente transmissível. Às vezes, determinado indivíduo tem uma maior capacidade de propagar o vírus do que outros. 9 de janeiro de 2020. Em Wuhan, o novo coronavírus SARS-CoV-2 havia causado a primeira morte. A vítima, um homem de 61 anos, era um dos primeiros pacientes dos casos vinculados ao mercado de animais de Huanan. A questão é como esse vírus acaba se manifestando em seres humanos. Quando você lida com surtos de patógenos desconhecidos, é muito melhor exagerar do que subestimar. Da noite para o dia, Wuhan se transformou em uma cidade fantasma.
No dia 23 de janeiro, havia 570 casos informados, 17 mortes na China e 11 milhões de pessoas em quarentena em Wuhan. Apesar do lockdown, o vírus já havia ultrapassado as fronteiras chinesas. O primeiro caso internacional foi na Tailândia. A Tailândia informou o primeiro caso de coronavírus de Wuhan fora da China. Impelidos a agir, cientistas em todo o mundo trabalharam contra o tempo para desacelerar a propagação, e a OMS estava no centro desse esforço conjunto. A China detectou essas doenças desconhecidas e identificou o coronavírus em um curto período, e dividiu a sequência genética com outros países. Então recebíamos diariamente essas informações, analisávamos as informações e depois as compartilhávamos com os países membros. Além do compartilhamento de dados, um passo vital para controlar a propagação de um vírus é rastrear cada pessoa com quem o paciente infectado teve contato. Rastreamento de contato é identificar todas as pessoas que tiveram contato com outra pessoa que foi infectada antes ou depois dos sintomas começarem a aparecer. E essas pessoas, elas são isoladas ou se solicita que façam autoisolamento, ou elas às vezes são colocadas em quarentena e monitoradas por um período de até 3 semanas para ver se desenvolve os sintomas. Não estamos tentando impedir que o surto chegue. Estamos tentando evitar que chegue depressa. Se ele vier rápido demais, os sistemas de saúde vão ficar sobrecarregados e a taxa de mortalidade dispara quando os sistemas de saúde entram em colapso. A maioria dos sistemas de saúde já opera quase no máximo de sua capacidade, e o surto tinha o potencial de sobrecarregar alguns. A recomendação dos cientistas era para tentar ganhar tempo. Os hospitais têm um trabalho muito difícil. Eles precisam cuidar dos pacientes com segurança, mas também precisam garantir a segurança dos profissionais de saúde. Então eles precisam garantir que haja quartos suficientes para os pacientes. Também precisam de transportes seguros, como ambulâncias. Você precisa de um sistema de saúde, um hospital ou uma clínica que possa cuidar dos pacientes com segurança. No início de fevereiro, o número total de casos confirmados tinha aumentado para mais de 31 mil ao redor do mundo, incluindo 638 mortes. E havia outro fato alarmante. Adultos aparentemente saudáveis podiam ser mortos pelo vírus, incluindo um dos primeiros médicos a identificar o surto em Wuhan. O perfil da Covid-19 que se estava estabelecendo era que se tratava de uma doença mais perigosa para certos subgrupos da população. A grande maioria das pessoas que morreram tinha mais de 60 anos. Mas nós também vemos que há um pequeno número de pessoas que se imaginavam relativamente em forma, saudáveis e na faixa dos 30 anos que também morreram. E ainda não se sabe bem por que isso ocorre. Mas como os nossos sistemas imunológicos conseguirão responder ao novo coronavírus, ainda é um grande mistério. Os humanos não têm imunidade a esse vírus porque nunca foram expostos a ele. Então, quando um novo vírus como o Covid-19 entra na população humana, todos correm risco. Mas tem uma diferença. A influenza já encontra uma população imune, o que, de alguma forma, suaviza a infecção e não a torna tão violenta quanto um novo vírus que atinge os seres humanos pela primeira vez. Os riscos da inércia coletiva contra um vírus tão novo são imensos. Um estudo do Imperial College de Londres ressalta o tamanho da devastação do vírus e como seus sintomas castigariam a população global se o surto simplesmente tomasse o seu curso. Os pesquisadores estimaram que impressionantes 7 bilhões de pessoas seriam infectadas e 40 milhões morreriam da doença se não houvesse uma intervenção. Mas que, ao se tomar ações drásticas e se reduzir o contato social, esses números certamente poderiam diminuir de forma considerável. Eu não acho que possamos aceitar vítimas de nenhum vírus, então precisamos desenvolver ferramentas contra outras doenças. Doenças como o coronavírus, porque esses são vírus comuns. E se continuarem surgindo, precisaremos da vacina. Enquanto opções novas, não testadas e teóricas estavam sendo consideradas, só restava uma forma concreta de conter a propagação do Covid-19. E essa forma era através de uma testagem agressiva, rastreamento e supressão.
mantendo os mais doentes nos hospitais para serem tratados e garantindo que a população continuasse isolada, prevenindo assim uma maior transmissão. Uma combinação dessas estratégias tem o potencial de salvar dezenas de milhões de vidas. Tudo isso enquanto os cientistas correm contra o tempo para criar uma vacina. Mas parece que os países que foram diretamente afetados pelo surto da SARS responderam de forma mais eficaz, implementando estratégias cruciais de contenção com rapidez. Aprendemos que a comunicação é vital, que compartilhar informações é vital. As estratégias convencionais de resposta à epidemia funcionam, e elas têm que ser feitas com velocidade, rigor e minúcia, e precisam ser implementadas com o engajamento total da comunidade. Se não mudarmos a forma como vivemos, como plantamos, como comemos, então, sem dúvidas, virá outro surto. No final de março, havia um leve raio de esperança para aqueles que retornaram ao Marco Zero em Wuhan. O que se vê são os casos caindo drasticamente. O povo da China tratou isso como uma guerra contra um inimigo invisível, sabe? Sem dúvida, sentimos que estamos muito perto de derrotá-lo. A cidade reabriu gradualmente, mesmo com o resto do mundo agora se fechando. Vai ficar tudo bem. Por enquanto, as ações drásticas tomadas pela China parecem ter contido a ameaça. Se o resto do mundo conseguir impor medidas restritivas, as previsões desoladoras talvez não se concretizem. A corrida por uma vacina contra a Covid-19 ainda vai demorar algum tempo. E não há garantias de que funcione. É por isso que os especialistas dizem que a melhor proteção contra a pandemia talvez não esteja nos laboratórios científicos. É um erro achar que a medicina pode impedir a propagação. O que pode impedir a propagação é a ciência do comportamento. É as pessoas entenderem o que causa a infecção e como elas podem se proteger. É o melhor caminho a seguir, é a melhor forma de conter uma epidemia.